Saudações a todos que nos acompanham. O termo vampirismo espiritual está presente em diversas culturas religiosas. Porém, o significado dele acaba variando muito de cultura para cultura. Hoje nós iremos focar quando o termo vampirismo espiritual significa o quê? Força extra para uma entidade, tendo como fonte de origem um ser humano ou um espírito recém-desencarnado. Isto é possível? E de que forma isto é possível? Por quanto tempo dura este vampirismo? Quais são os efeitos positivos na entidade que vai receber o vampirismo? Quais são as consequências na vida da pessoa ou no destino do espírito que estará ligado a este vampirismo? Sobre isso vamos falar hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a lei espiritual é como a lei da gravidade. O que a lei da gravidade diz? Se eu tenho um ambiente onde existe gravidade e eu pegar uma pedra, aqui na minha mão eu soltar essa pedra, ela vai cair, ela vai descer, ela não vai ficar estabilizada e não vai subir. Mas agora, se eu tenho um ambiente onde a gravidade é zero, o que vai acontecer? Eu solto a pedra, ela vai ficar estável ou, dependendo dos estímulos que ela receba, ela vai simplesmente flutuar sem direção própria, ok? Então, a lei espiritual diz o seguinte: existem formas e existem determinadas formas de se criar ligação direta entre pessoas e entre seres vivos, tá? Entre seres vivos, vamos lá, entre seres vivos significa ser humano, uma divindade, uma entidade, ok? E, vamos lá, entre seres humanos, o que cria uma ligação direta entre duas pessoas. Entenda, eu não estou falando o que junta, o que une, estou me referindo à ligação entre duas pessoas, uma ligação direta. Então as pessoas, de alguma forma, estão sempre ligadas, certo? Amor. O amor, ele liga duas pessoas. Não significa que as duas pessoas ficarão juntas. Se existir amor nas duas pontas, elas poderão se unir de alguma forma, certo? Mas quando uma pessoa ama a outra e esta não ama ela, ignora ou foge ou simplesmente desconhece isso, existe a ligação. A ligação é forte e existe. Essa ligação só vai deixar de existir quando esta aqui, que ama, deixar de amar. Enquanto ela amar, existirá a ligação, passe o tempo que for. Enquanto existir o amor, existirá a ligação. E esta pessoa aqui, ela está, então, tendo os efeitos colaterais da ligação. Esta aqui, ou ela pode se aproveitar dessa ligação, ou simplesmente ela vai deixar passar, ok? Ela pode se aproveitar ou não desta ligação. Isto depende só dela. Outro assunto que liga, outro detalhe que liga duas pessoas é o ódio. Se uma pessoa odeia esta outra, esta que não sabe, ignora ou não quer briga, mesmo assim, esta aqui estará ligada a ela. Pelo tempo que for. Esta aqui, efeitos colaterais. Esta aqui pode se beneficiar desta ligação, querendo ou não. Ok? Então, o vampirismo, ele realmente faz isto. Cria uma ligação direta entre um ser vivo e outro. Em fatos aqui que nós vamos colocar é o seguinte: sempre existirão conexões entre seres vivos, mesmo que não se queira. Um exemplo, tá? Nós temos em um pátio 3 casas. E essas 3 casas, elas não têm divisórias dentro do terreno. O pátio é aberto, as 3 casas estão ali dentro do mesmo quadrado, sem divisória entre elas.
As três casas estão interligadas em suas energias. Querendo ou não, independente da característica, da personalidade, do culto religioso de cada uma, elas estão dividindo a mesma energia. A mesma coisa as pessoas dentro de um determinado conjunto, tá? Conjunto que eu digo é dentro da mesma casa, tá? Nós temos 3, 4 quartos. Isso, né? Hoje em dia é muito difícil, né? Mas, lógico, eu fico falando algumas coisas assim quando eu aprendi lá 30 anos atrás. Mas então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Vamos voltar numa coisa mais razoável. Dentro de uma casa nós temos 2 ou 3 quartos, que é o mais comum, né? 2 ou 3 quartos. E independente da fé de cada pessoa dentro desta casa, independente da personalidade ou característica, elas estão interligadas, estão dividindo a mesma energia. Ok? Então o vampirismo é isso. Ele faz uma conexão, uma ligação direta entre 2 pontos. Um, efeitos colaterais, outro se aproveita desta ligação. O que nós iremos falar agora é algo, sim, sustentável, é algo, sim, que nós já praticamos há muitos e muitos anos e é algo que pode contribuir de forma significativa para uma entidade ou mais entidades que você tenha. Para a entidade que vai receber o vampirismo, quais são os benefícios para ela? Em primeiro lugar, é uma energia extra que ela vai ter. Uma força espiritual extra. Algo que é adicional. Então, a entidade, com o passar do tempo, ela vai começando a ficar mais independente. Independente, neste caso, significa que ela poderá agir e reagir a seu favor sem que você venha a pedir algo, sem que você venha a fazer uma oferenda, sem que você venha a fazer um feitiço. Em muitos momentos você vai perceber que algo que precisava acontecer, aconteceu, sem que você pedisse, sem que você pensasse, acho que eu vou fazer uma entidade, acho que eu vou fazer uma oferenda, acho que eu vou fazer um feitiço. Muitas vezes as coisas vão acontecendo a seu favor e isto é em virtude da entidade ficar mais independente. Não é mais independente, ela vai ficar independente. Mas não para assuntos grandiosos, não para todos os assuntos da sua vida. Então não vou precisar mais fazer feitiço, então não vou mais precisar fazer pedidos para a entidade, não. Calma aí, nem sempre o que a gente fala as pessoas entendem de uma forma coerente. Não vai ser para tudo, senão você não precisaria mais estar dentro de uma prática religiosa. Não, parou. A mesma coisa, então, se é uma força que eu estou dando para a entidade, então eu não preciso mais dar oferenda, não preciso mais fazer feitiço? Não. Então assim, ó, manutenção e obrigação é um direito da entidade. Então você não pode dar um benefício para ela e tirar um direito dela. Então, como eu falei, é uma força extra, é algo que você está incluindo, é algo adicional, não é algo para substituir outras práticas, certo? E com certeza virá a seguinte dúvida: Barão, você sempre disse que uma entidade, ela só responde a estímulos, ela não pode agir por conta própria aqui no mundo carnal, somente responde a estímulos. Então, é necessário você parar e refletir. O vampirismo, ele é sim um estímulo que a entidade recebe de forma direta, contínua e sem interrupções. Então, só existe uma forma de ter uma pausa no recebimento daquela energia. Quando nós fazemos o vampirismo ligado a um ser vivo, esta pessoa morre, então nós temos ali um período de 32 dias no qual o vampirismo deixa de receber aquela energia. Quando chegar no 33º dia, a entidade volta a ter a energia do vampirismo que estará ligado ao espírito daquela pessoa que faleceu. Ok? Mas se o vampirismo é feito direto com um espírito recém-desencarnado, não existe pausa, não existe nenhum momento em que vai deixar de receber aquela energia. Então, a entidade está recebendo estímulos e por isso ela pode agir e reagir de forma independente, sem que você venha a pedir. Mas, como eu falei, não será a solução para todos os seus problemas, é algo adicional. Dependendo da energia
extra, adicional que ela está recebendo, ela poderá responder a determinados problemas e complicações que você estiver. Então, tudo depende da força extra que ela está recebendo para poder responder e agir e reagir sem que você peça, ok? E agora, qual é o prazo de validade para o vampirismo? É vitalício. Não existe prazo de validade. Para sempre. Para sempre. Enquanto existir a consagração daquela entidade, enquanto o vampirismo estiver presente naquela entidade, não tem nada que venha a quebrar esta ligação. Por mais que aquela pessoa, ou por mais que aquele espírito venha a procurar ajuda de alguma forma, ou que tentem ajudar aquela pessoa, aquele espírito de alguma forma, não existe possibilidade de se quebrar o vampirismo, tá? Não se quebra. Ok? De forma alguma. A mesma coisa. Eu amo Maria. Tá? Eu mudo meu culto de religião. Eu vou deixar de amar a Maria? Não deixo. Continuo amando a Maria. Eu mudo de cidade, eu mudo de estado, eu mudo de país. Eu vou deixar de amar a Maria? Não deixo de amar a Maria. Se o amor é verdadeiro, eu não deixo de amar a Maria. A mesma coisa o ódio. Eu vou deixar de odiar o fulano só porque ele agora tá convertido. Vou deixar de odiar ele porque agora ele tá bonzinho. Vou deixar de odiar ele porque agora ele me pediu perdão? Não, o ódio é assim. O ódio é algo que dificilmente se quebra, tá? Então, nada que o outro faça irá quebrar a ligação, a não ser que você vá lá e desfaça o vampirismo. Aí sim a ligação se desfaz, certo? Os efeitos colaterais na pessoa que foi ligada ao vampirismo é o seguinte: metade da força espiritual dela vai diretamente para a entidade. Então, dependendo da força espiritual que aquela pessoa tem, se ela tem um culto religioso assíduo, frequente, então mais força ela vai ter para dividir com a entidade. Tem como descobrir, através de consultas, de oráculos, uma outra entidade incorporada? Não tem como descobrir isso. Tá? Não tem como descobrir. O máximo que se pode ver é, de alguma forma, a tua força espiritual ela reduziu e não está crescendo. É isso. Então o que a pessoa vai procurar fazer? Tentar se fortalecer espiritualmente. E talvez a força dela aumente. Mas aumentando a força dela, aumenta a força para a entidade. Certo? E a pessoa não vai estar ou ficar doente. A pessoa não vai cair numa desgraça. Não. Somente a força dela vai sendo sugada, por isso que é chamado vampirismo, vai sendo sugada aos poucos até estabilizar na metade. Estabilizou, então levam semanas até começar a receber a metade da energia daquela pessoa, certo? Então vai se sugando aos poucos e com o passar das semanas vai aumentando a força extraída até chegar na metade da força daquele ser vivo. Certo? E por mais que faça, por mais que tente, não tem como quebrar esta ligação, a não ser que você vá lá e desfaça o vampirismo. Você que tem o vampirismo na sua entidade, tá? E agora, nós pensamos o seguinte, falamos o seguinte, tá muito calor, a boca tá seca, então às vezes a gente acaba errando palavras e o que eu gravo, eu começo a falar, vou gravando e depois a minha secretária faz uns cortes, faz a edição. Mas vamos lá, continuar. Dani, não tira essa parte. Vamos lá. Então assim, agora sobre um espírito recém-desencarnado. Quando eu falo recém-desencarnado, é recém-desencarnado mesmo, tá? E aí o que vai acontecer com este espírito? Ele vai se transformar em um espírito obsessor. E aí se cria a ligação. Mas e se alguém da família dele, se alguém que ele está ali obcecando, ele está obcecado, ele está cercando, ele está em cima daquela pessoa, fizer algum trabalho para expulsá-lo, vai expulsá-lo, mas não vai fazer com que ele deixe de ser um espírito obsessor, porque ele continuará sendo espírito obsessor enquanto existir a ligação entre ele. A mesma coisa, metade da força dele vai para aquela entidade. Mas por que se torna um espírito obsessor? Porque o único ser espiritual que você pode prender
que você pode ter vínculos e criar algo dependente com o espírito obsessor. Ah, mas e com Egum? Não, Egum é um ser espiritual superior ao ser humano. Você só consegue realmente dominar um espírito obsessor, porque o espírito obsessor é abaixo do ser humano, ok? Quais os tipos de entidades que não podem receber o vampirismo? Basicamente, orixás, caboclo, preto velho, parte da Umbanda, tá? Também não pode aquela consagração de ponto de força de anjo, mesmo que seja aqueles chamados anjos negros dentro da quimbanda, porque algumas quimbandas têm chamados anjos negros, uma consagração diferente, tá? Não pode. Então, o mais tradicional, o mais usual é em Exu e Pombagira. Mas pode ser feito em ponto de força de demônio da guarda, outros demônios, deuses egípcios, deuses hindus, enfim, qualquer tipo de ponto de força é possível, sim, fazer o vampirismo. Lembrando que, de minha parte, oferecemos lá em meu site, lá na parte dos livros e ensinamentos à venda, nós temos o vampirismo de Quimbanda, ensinamento completo, aonde você vai ter passo a passo como o vampirismo é feito dentro da Quimbanda. Também ofereço eu mesmo executar o vampirismo para a sua entidade aqui dentro da magia. Então, tudo está à disposição para você que tem interesse em melhorar um pouco mais, dar algo a mais para a sua entidade, ok? Mas enfim, o recado de hoje foi dado explicando o que é o vampirismo espiritual dentro deste conceito aqui que eu acabei de explicar, certo? Mas existem outros conceitos, outras formas de interpretar o vampirismo espiritual, até mesmo dentro da Quimbanda, beleza? E todos estão certos, porque a forma como uma palavra é usada não significa que está certo ou errado, certo? Então, meus amigos, o recado de hoje é esse, espero ter ajudado de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage baram.